Jesus. Façamos agora a leitura do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E faremos a leitura agora dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Mateus, a genealogia de Jesus Cristo. 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Fares e Zará. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe, Boaz. Boaz gerou de Ruth, Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Assim todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isto em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Os magos do Oriente. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente
sobre o menino. Quando o achardes, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que ele tinha visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Glória a Deus, aleluia. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. A matança dos meninos. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado, com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existiam. A volta para Nazaré. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado. Ele será chamado Nazareno. Glória a Deus, aleluia. A pregação de João Batista, capítulo 3 do livro de Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Glória a Deus, aleluia. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Glória a Deus, aleluia. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam até ele. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. O batismo de Jesus.
Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito Santo e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. Glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Façamos agora a leitura do capítulo 4 do livro de Mateus. A tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará cultos. Glória a Deus, aleluia. Então o diabo deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Jesus na Galiléia. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que havia falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas, viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Imediatamente deixando o barco e seu pai, seguiram. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Glória a Deus, aleluias. Assim sua fama espalhou-se por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou.
E grandes multidões o seguiam, precedentes da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Façamos agora a leitura do capítulo 5, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém, aleluias, glórias a Deus. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu, o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Por nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Glória a Deus, aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Jesus e a lei. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois, em verdade, vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Sobre o homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sobre o adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo
que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna adúltera. E quem se casa com a divorciada comete adultério. Sobre os juramentos. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco, nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Sobre o amor aos inimigos. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? Não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. Encerramos então a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do livro de Mateus, tá? Do Novo Testamento. Essa leitura nós ofertamos ao Senhor, primeiro, pela paz entre as nações, né? Que essa palavra foi jogada agora em todo o universo, percorra toda a terra. Porque a palavra é o próprio Jesus, que o próprio Jesus esteja presente em toda a terra hoje, Pai. Que essa palavra esteja circulando por todo esse universo hoje. Não só a minha palavra, mas toda a palavra que sai de Deus hoje, em todas as igrejas do mundo, em nome de Jesus. A segunda oração, Senhor, para aqueles que estão no leito do hospital, que estão enfermos com doenças graves, AVC, infarto, miocárdio, tantos problemas de saúde que acontecem ao nosso corpo, Pai, principalmente quando ganhamos mais idade. E aqui no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 23, diz assim, ó, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Deixa eu repetir. Jesus curou no passado, cura hoje e vai curar sempre todas as doenças e enfermidades entre o povo. Então, significa que a palavra de Deus, ela vai curar no nosso corpo. O AVC, o infarto do miocárdio, a flacite plantar, a falta de ar, a embolia pulmonar, o problema da incontinência urinária. O Senhor Jesus vai curar o Alzheimer, vai curar
o mal de Parkinson, o Senhor Jesus vai curar a perda de memória, o Senhor Jesus vai curar as dores no corpo, as dores nas articulações, o Senhor Jesus vai curar dores na face, nos olhos, nos dentes, o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus vai curar a obesidade, o Senhor Jesus vai curar a depressão, a tristeza, a falta de ânimo, o Senhor vai curar aqueles que estão na cadeira de roda, que não conseguem andar de maneira nenhuma, totalmente deformados, totalmente sem coordenação motora, como aquele aleijado que estava há 28 anos, não é? Ali na frente do tanque de Betseba, esperando alguém que o colocasse nas águas, não é isso? E era alguém que 28 anos não anda, gente. Imagine como estava esse corpo, mas o Senhor Jesus também curou. O Senhor Jesus também cura, a tua palavra cura também a cegueira, a falta da fala, né? Todos aqueles que estiverem com um AVC agora, que estão sem poder falar, que o Senhor restaure a área do cérebro que coordena a fala, que voltem a falar, que voltem a conseguir expressar seus pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus.